Pensa só, montanhas que andam destruindo tudo que encontram pelo caminho. Parece até roteiro de filme, né? Mas essa foi a descrição exata de uma testemunha para uma tempestade real que devastou parte da costa do Brasil há quase 200 anos. Hoje, a gente vai investigar esse mistério e entender por que essa história que ficou esquecida é um alerta gigante para o nosso futuro. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar para março de 1838. Uma tempestade, com uma força que ninguém conseguia nem imaginar, atingiu a ilha de Santa Catarina. Um relato da época do Major Manuel Coelho já dá o tom do pânico. Se aquela chuva continuasse por mais 2 dias, só sobrariam montões ou ruínas. E o que aconteceu depois foi apocalíptico. Os relatos oficiais descrevem uma ilha que ficou completamente nua, sem vegetação nenhuma. Casas e até famílias inteiras foram simplesmente varridas para o mar, que ficou vermelho com tanta lama. Essa pintura aqui, de 1840, é um dos raríssimos registros visuais que a gente tem. E ela mostra bem o tamanho do estrago. Dá para ver uma ilha que antes era toda verde, agora completamente devastada, com as marcas da fúria daquela tempestade. E no meio de todos esses documentos oficiais, tentando medir a destruição, foi um escritor local que encontrou a expressão perfeita para descrever o terror que as pessoas sentiram: montanhas ambulantes. Esse escritor era o José Prates. Ele não estava falando de forma poética, não. Ele estava descrevendo o que via. Olha só esse trecho. Ele fala da sorte de conseguir escapar com vida enquanto vizinhos perecem sobre uma daquelas montanhas ambulantes. É assustador. O Prates não era um cientista, claro, mas essa linguagem do terror que ele usou foi o único jeito que ele encontrou para explicar o inexplicável. A própria terra se movendo, como se fosse um monstro de lama, pedra e água. E a tempestade de 1838 não foi um evento isolado. Como a gente pode ver aqui, o século XIX foi marcado por uma série de tempestades assim, que ficaram conhecidas como as terríveis Lestadas. Era um pesadelo que se repetia. Só que aí acontece uma coisa muito esquisita. O século XX chega e as tempestades mudam. Aquelas tempestades violentas de nuvens frias com gelo e granizo dão lugar a tempestades mais amenas, de nuvens quentes. E com essa mudança, a memória da fúria das montanhas ambulantes foi simplesmente se apagando. Então, fica a pergunta no ar: o que exatamente eram essas montanhas ambulantes? E mais importante, por que elas desapareceram por mais de um século? Esse mistério ficou adormecido por muito tempo, até agora. A resposta para esse enigma não estava nos livros de história, não. Ela veio da ciência moderna que acabou redescobrindo um perigo que a gente nem lembrava que existia. E o culpado tem nome: toró. Os cientistas identificaram esse fenômeno como uma espécie de microexplosão líquida. Imagina uma coluna de água, lama e detritos que desce à encosta de uma montanha com uma força absolutamente devastadora. Isso é um toró. E isso aqui é a prova física. Um toró deixa uma assinatura única na paisagem. Essa cicatriz de erosão bem reta, bem profunda. É como se um gigante tivesse arranhado a montanha. Não tem como confundir. E aí, a ficha cai. A montanha ambulante que o José Prates descreveu lá no século XIX, com tanto pavor, era exatamente isso. Era o relato de uma testemunha ocular de um toró em plena ação. A lenda e a ciência finalmente se encontraram. Ok, então o mistério foi resolvido. Mas se o toró era um fantasma do passado, por que ele é tão importante pra gente hoje? Pois é, a resposta conecta o passado distante com o nosso futuro de um jeito surpreendente. O pulo do gato é o seguinte: para um toró se formar, precisa ter uma diferença de temperatura gigante entre a superfície e a parte alta da atmosfera. Lá no passado, durante a pequena era do gelo, a atmosfera superior era muito fria. Hoje, com o aquecimento global, a superfície é que está muito quente. Ou seja, dois extremos climáticos totalmente opostos, mas que criam a mesmíssima condição de perigo. E isso não é só uma teoria, não. Os dados estão aí para provar. Enquanto a superfície do planeta esquenta, lá em cima, na estratosfera, a temperatura está caindo, e de forma acelerada. Na prática, isso é como colocar cada vez mais combustível para a formação dessas tempestades extremas. Então, a conclusão é bem direta. O que antes era uma ameaça histórica, agora se tornou uma ameaça futura. As montanhas ambulantes estão voltando. E com a atmosfera de hoje, mais quente e mais úmida,
elas têm potencial para serem ainda mais destrutivas. A história das montanhas ambulantes nos ensina uma lição muito importante. Às vezes, os maiores perigos do nosso futuro estão escondidos em nosso passado. A pergunta que fica é: agora que a gente redescobriu essa tempestade, será que estamos preparados para ela?